Bom, então gravando, pessoal, oficialmente, muito boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez ao vivo e eu peço desculpas a quem está presente na sala agora, quem eventualmente for ver o vídeo depois, e em razão da ausência de aula na semana passada. Eu conversei com o Júlio no decorrer da semana e a professora Jane havia solicitado o meu horário de aula para uma palestra de alguém convidado para o pessoal do quarto. E eu cedi sem problema nenhum. Só que o ajustado foi que eu gravasse a aula em uma posição para vocês. Acontece que a minha ideia era gravar na sexta tarde, até antes. Só que eu acabei sendo atropelado por uma série de compromissos pessoais, profissionais. Quando eu consegui respirar para gravar a aula para vocês, já era terça-feira. Eu falei, poxa, vou gravar a aula agora terça, para o pessoal tentar assistir correndo entre quarta e quinta. A gente tem aula sexta-feira de novo, já vai ficar muito em cima. Então, eu achei melhor eu, em vez de gravar a aula para vocês, e vocês correrem no meio da semana para assistir, repor o conteúdo que seria sexta-feira passada, conversar com vocês a respeito hoje. E aí, na semana que vem, eu vou ver se eu consigo encaixar tudo que falta a gente ver, que na verdade são 3 pontos, que é a responsabilidade por ato ilícito ambiental, que é a responsabilidade administrativa, civil e criminal. Falta também política nacional de recursos hídricos e também o de resíduos sólidos. Faltam 2 leis e um elemento que não é tão vinculado à lei. É até mais dinâmico, é até mais legal. Então, eu vou ver se eu consigo encaixar eles em um encontro. Talvez fique muita coisa. Se ficar, eu vou gravar uma aula só sobre resíduos sólidos e recursos hídricos, e depois a gente vai ter um encontro ao vivo sobre a responsabilização por ilícito ambiental, antes da prova de vocês que já está chegando. Faltam apenas 2 encontros. 2 encontros. Falta a gente se ver semana que vem, 21. Então, eu vou definir isso agora no final de semana, que eu não estarei tão afogado em obrigações. E aí, se for o caso, eu encaminho para vocês um vídeo separado no dia 17, segunda-feira, e aí dia 21 a gente tem a nossa última aula, já encaminhando para a prova, porque no dia 28 vocês já fazem prova. Me parece que vocês iniciam a semana de provas no dia 27, em razão dos feriados da outra semana do começo de junho. Então a gente encontra ao vivo, só tem mais um, que vai ser no dia 21, e eu vou ver se vale a pena concentrar todos os assuntos em um só encontro, ou se eu faço essa fragmentação, mas encaminho um vídeo para vocês com antecedência, e vocês também vão ter ele gravado, para que vocês consigam consultar qualquer dúvida que possam ter quando forem realizar a prova de vocês. Mas é isso, pessoal. O semestre agora nos finalmente, já na reta final, para que todo mundo saia feliz da vida, aprovado em direito ambiental, muito mais tranquilo que direito constitucional. Às vezes vocês começaram o semestre, puta merda, vai ter muita coisa, muito conteúdo. Não, a gente está num ritmo tranquilo, o ambiental é muito mais tranquilo que, que constitucional. Para quem foi meu aluno de constitucional, está sentindo a diferença. E também por ser AMI fica um pouquinho diferente, a gente fica um pouquinho mais preso, não, mas guiando mais os assuntos em relação ao que vocês têm no AVA, para que vocês consigam acompanhar tudo que tem lá, para que vocês consigam fazer essa interface entre o que a gente está vendo em sala de aula e o que vocês estão respondendo, o que vocês estão vendo no material disponível para vocês que está lá no AVA. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão sobre formalidades, burocracias, recados? Então, tudo certo. Tranquilo. Então, beleza. Bom, pessoal, nossa missão hoje, então... Deixa eu jogar minha tela aqui para vocês. Deixa eu jogar vocês para o meu outro lado.
E bom, nossa missão hoje, então, é conversar sobre um cara chamado SNUC, que é o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Uma má notícia que eu tenho para dar para vocês é que trabalhar com os conceitos do SNUC é algo que pode ser bastante maçante, chato. Então, vocês todos já devem ter acesso aos slides. Eu vou pedir que vocês, encarecidamente, depois passem o olho nas categorias de unidades de conservação, que são 12 no total. E a gente vai passar muito rapidamente por elas para que ninguém durma. Hoje eu tive que dar uma aula parecida de manhã. A aula começou com 7 alunos, 1h30 depois só tinha 3. Então, para a gente dar um pouquinho mais de dinamicidade para a aula, e eu tenho pavor de fazer vocês decorarem coisas e ficarem lendo o texto de lei em aula, eu vou ser bastante breve quando a gente for falar de categorias, tá? Para a gente não cair nessa coisa de ficar lendo e repetindo, todo mundo vai dormir aqui. Eu até tentei pensar em alguma coisa mais interativa para a gente conversar sobre o SNUC, só que a gente não acho que não seria muito produtivo, porque eu não avisei ninguém com antecedência. Seria legal, às vezes, atribuir nota a quem participasse. Enfim, acabei desistindo, vamos ficar com a aula tradicional, mas já peço desculpas de antemão, porque é um tema muito importante, é um tema bastante interessante também, tá? O tema não é chato, o tema é muito legal. Só que entrar nos meandros de cada uma das unidades, isso é maçante. Então, essa parte a gente vai fazer ela bem rápida, mas a gente vai entender qual é a base normativa, lógica, principiológica por trás do SNUC e como ele se compõe. E a partir disso, depois, se você quiser saber o que é uma reserva natural, o que é um parque ecológico, vocês têm o caminho para buscar isso na lei específica, leia lá o artigo e ver, isso aqui é propriedade pública, propriedade privada, esses conceitos, essas ideias mais textos de lei, está à disposição, está na mão, está nos slides, está na lei, então a gente não vai gastar todo o tempo com elas. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos conversar propriamente sobre o nosso queridíssimo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O que é isso, de onde saiu, por que existe? Então, considerações iniciais. Pessoal, a nossa lei, a mais antiga, a mãe de todas as leis do direito ambiental, na atual fase de proteção do meio ambiente, que é a fase holística, ou também a fase de independência da tutela ambiental, lá a lei da PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, foi a primeira lei que nós estudamos no direito ambiental, ela tem instrumentos, tem objetivos, tem uma estruturação que nós vimos. Em especial, nós vimos a estruturação. Só que ela também possui instrumentos, possui mecanismos para se efetivar, possui formas de implementação da política nacional do meio ambiente. E uma dessas formas, um desses mecanismos, um dos instrumentos previstos lá no artigo 9º da lei da PNMA, fala que é instrumento da PNMA a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal. Também áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Então, o que nos diz a lei da PNMA lá em 81, antes da Constituição Federal? Ela diz que, para que se garanta a política nacional de meio ambiente projetada, pretendida, pensada por ela, eu preciso destacar alguns recortes territoriais que serão especialmente protegidos. Ou seja, eu preciso olhar para alguns espaços físicos, geográficos, que merecem uma proteção diferenciada e mais intensa em termos ambientais e garantir
que esse recorte geográfico tem uma proteção jurídica mais intensa em relação à preservação do meio ambiente. No mesmo sentido, 7 anos depois, o lindíssimo artigo 225 da Constituição, em nível constitucional, vai falar para a gente lá no caput, que a gente já conhece, sobre o que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo, que é, inclusive, intergeracional, e vai falar no parágrafo 1º que, para que seja garantido esse direito ao meio ambiente sadio, incumbe ao poder público, entre outras coisas, definir em todos os estados e no DF, além também os municípios devem fazer isso também, porque se trata de competência comum e concorrente, legislar sobre o meio ambiente, praticar atos executivos sobre o meio ambiente, definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo alteração e supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Então, percebam que a Constituição Federal, ela acaba encampando, abraçando o que o artigo 9º da lei da PNMA já havia dito, que para que eu garanta um meio ambiente equilibrado, sadio, adequado à qualidade de vida humana e à própria manutenção da espécie humana na Terra, eu preciso destacar alguns espaços, alguns recortes geográficos que vão merecer uma especial proteção. Não por outra razão, nós vamos ter no ano de 2000, algo que é relativamente recente para mim, foi ontem o bug do milênio, mas alguns alunos não estavam nascendo por ali, então é uma lei relativamente recente. A Lei 9985 de 2000, ela é editada justamente para regulamentar, para dar termos concretos para o que diz o 225, parágrafo 1º, em relação à proteção de áreas especialmente protegidas. Então, a Lei 9985 é a lei que, a partir desse arcabouço legal da lei da PNMA e a partir da diretriz do 225, parágrafo 1º, em especial, inciso 1º da Constituição Federal, vai trazer para a gente, agora em nível legal, elementos de concretização do que são, quais são essas unidades, esses espaços que merecem uma proteção jurídica especial. Então, a Lei 9985 é a lei que vai estabelecer no direito brasileiro o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as UCs. E nós vamos chamar esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, para facilitar a nossa vida, de SNUC, que é a sigla desse sistema instituído por meio da Lei 9985. O artigo 2º da lei, ele já traz para a gente alguns conceitos bastante relevantes para a própria compreensão da lei. E eu destaco para vocês agora justamente o primeiro conceito que a lei nos traz, que é o conceito de unidade de conservação. A unidade de conservação, ela vai ser, portanto, a concretização, o elemento que vai fazer surgir juridicamente, que concretiza aquilo que a Constituição e a lei da PNMA haviam dito, que é esse espaço que vai ser especialmente protegido. Portanto, é unidade de conservação o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, que tem que ser legalmente instituído pelo poder público com objetivos de conservação e limites definidos, sob um regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção. Então, aqui a lei, de maneira bastante ampla e genérica, fala para a gente, olha, existe no direito brasileiro, a partir de hoje, esse elemento, unidades de conservação, que serão espaços definidos pelo poder público, em que a proteção jurídica no meio ambiente será mais intensa. Porque, pessoal, fora do espaço de unidades de conservação, nós temos regramentos ambientais genéricos. Você tem que respeitar a APP, você tem que respeitar a reserva legal, de acordo com o que a gente estudou no Código Florestal. Só que quando eu olho para o regramento jurídico, para o regime jurídico das UCs, eu olho para algo que é muito mais protetivo e, portanto, limita muito mais a liberdade da pessoa que tem essa terra. Muitas vezes, o indivíduo que é detentor, que é dono de uma terra, que tem características de um espaço, de um imóvel, que tem características para ser configurado como unidade de conservação, ele vai ter a sua propriedade desfeita. Ele vai ser desapropriado daquele bem ou de parte do bem para que o poder público institua uma unidade de conservação ali. Não em todas as categorias de unidades de conservação, mas em algumas, em boa parte delas, é garantido pelo SNUC que o indivíduo seja desapropriado, nos termos legais. É claro que não é o Estado chegando e te chutando da sua terra. Você recebe, pelo menos, a ideia é essa, que o indivíduo receba o valor justo pela terra ou pela fração da terra que ele cede para que o Estado implemente esse regime especial de proteção. Então, isso é o SNUC. É daí que ele surge, é por isso que ele tem essa razão de ser, e a partir disso que ele começa a se estruturar. Eu coloquei para vocês aqui na sequência uma citação que traz, em palavras um pouco diferentes, basicamente o que eu estou dizendo para vocês. A limitação ou mesmo proibição da utilização dos recursos naturais existentes nas áreas circunscritas pelas UCs, considerando as diferentes categorias da 9985 de 2000, configura um mecanismo muito relevante para a proteção ecológica. Então, o que o SNUC faz, o que a Lei 9985 faz, é nos dizer quais espaços dentro do território brasileiro podem ser especialmente protegidos e qual o regime jurídico de cada um desses espaços, que eu repito, são 12 possibilidades a partir de 2 grupos distintos, cada uma com as suas especificidades, com seus objetivos, com regrinhas específicas a esse respeito. E para a gente começar, eu trouxe para vocês um videozinho do pessoal que eu gosto muito. Quem foi meu aluno de constitucional no semestre lá em ano passado, talvez tenha visto esses vídeos em slide, eu não sei se eu cheguei a colocar, mas sempre tinha no pós-aula um videozinho da AGU Explica. Eu acho bem legal, pessoal, meu sonho de consumo é ter umas artezinhas legais dessas, assim, para quando eu for falar alguma coisa, apresentar alguma coisa, ter um desenho correndo e falando e exemplificando exatamente o que eu estou dizendo. Eu coloquei o vídeo para vocês. Se vocês abrirem o PDF no computador, eu acho que vocês até conseguem ali clicar e ter acesso ao link. Acredito, eu não fiz esse teste. E assistir esse vídeo. É um vídeo que vai em 2 minutos, de maneira muito mais rápida e muito mais didática do que a hora que a gente vai gastar aqui, explicar para vocês o que é o SNUC. E é legal que esse vídeo ele começa, ele pode ser essa entrada sobre a disciplina para que vocês já tenham esse contato inicial e já tenham também o panorama do que a gente está conversando, e para fins de revisão também. Poxa, já sei o que é SNUC, já dei uma olhada na lei 9985, parei lá, dei uma lida e tal, e você vê um videozinho que te ajuda a refrescar a memória, que te ajuda a fazer uma revisão. O único problema é que eu não sei se o áudio do vídeo vai passar para vocês. Eu não tenho a mínima ideia se isso vai rolar ou não. Então me deem o feedback.
Vocês conseguem ouvir? Não, professor. Não, né? Eu imaginei que não fosse dar certo isso mesmo. Porque eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa no Teams para conseguir jogar o áudio. Hum. Enfim, eu imaginei que isso fosse acontecer, mas de todo modo o vídeo tá para vocês. Eu vou até jogar o vídeo, eu vou passar o vídeo também para a Suelen e para o Júlio, qualquer coisa vocês compartilham, caso não seja possível ter acesso ao vídeo por meio do PDF que eu mandei com os slides. Mas se você jogar no YouTube Snook AGU, vai retornar esse vídeo aqui. Ele é bem interessante, eu vou deixar ele rolando enquanto eu falo, eu gosto bastante dos desenhos que eles colocam. Só tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês no vídeo, que a pessoa que está falando, muito provavelmente, ela é alguém da carreira da AGU, é a procuradora federal, ela é procuradora da Fazenda Nacional ou advogada da União, e ela comete um erro que é um erro muito crasso. Talvez não tenha sido feita alguma revisão do material, ou ela na hora do nervosismo acabou falando de maneira indevida, que é, pessoal, nunca confundam reserva legal e APP com SNUC. São regimes jurídicos, institutos jurídicos com fontes jurídicas diferentes e eles não se relacionam. Você pode até ter uma área de APP dentro de um espaço que é uma unidade de conservação. Só que não se confunde. Ela vai falar, por exemplo, que as unidades, uma das possibilidades de unidade de uso sustentável é a APP, a área de preservação. Ela fala só em APP, seria a área de preservação permanente. Só que existe uma coisa parecida. Ó, aqui, ó o erro dela. Isso aqui está equivocado, tá? Muito cuidado. O videozinho é legal, eu adoro os videozinhos que a AGU faz, mas isso aqui está equivocado, tá? Vocês não vão cair nesse engano. O uso sustentável que existe é a APA, que é a Área de Preservação Ambiental, que não tem nada a ver com APP. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui era para ela ter falado, Área de Preservação Ambiental, que é a APA. Não confundam. Reserva Legal e APP são os institutos lá do Código Florestal, de acordo com o que a gente estudou. A APP são as manifestações de natureza especialmente protegidas, mas não enquanto espaço geográfico recortado. Não é como, olha, todo esse espaço aqui, essa floresta inteira, esse parque inteiro tem que ser uma APP. Isso não funciona assim. A APP é aquele espaço, é a mata ciliar, é em volta do rio, em volta do olho d'água, é o mangue. É aquela manifestação, aquela forma de apresentação da natureza que é a APP. A reserva legal é aquela fração do imóvel que, a depender do bioma em que você está inserido, você não pode explorar. Isso a gente já estudou, não tem nada a ver com isso. Então, aqui ela erra, mas eu achei legal o erro dela para a gente reforçar isso, tá? Não cometam esse erro, não confundam. A APP é o que a gente viu, e a APA a gente vai ver por cima daqui a pouco, e vocês vão depois parar para ver o material e ler todos os artigos de lei em detalhes. Mas, repito, tirando isso aqui, pessoal, é super legal o videozinho, tá? E fica aqui a dica, mas isso aqui a gente risca, era para ser área de preservação ambiental, não era APP. Eu vou depois tentar fazer o acesso no PDF, se não rolar, eu peço para os líderes me socorrerem com isso também e encaminhar para vocês, porque é legal e é bom vocês ouvirem um sotaque diferente, possivelmente do norte, e também verem uma perspectiva diferente, alguém explicando a mesma coisa, mas do jeito da pessoa, às vezes reforça ou vocês compreendem melhor. Então, tá aqui o videozinho para vocês, para a gente entrar e falar propriamente das categorias das unidades de conservação. Pessoal, ponto muito importante.
Isso vocês têm que saber, isso vocês têm que decorar. Existem dois grupos, duas categorias, dois troncos de unidades de conservação. Isso vocês têm que saber, tem que decorar, tem que estar fresco na cabeça. Um grupo é um grupo mais protegido, com proteção mais intensa, que é o grupo das unidades de proteção integral. Percebam o nome, proteção integral, proteção total, cabal, plena. Portanto, nas unidades de proteção integral, não pode haver uso direto dos bens ambientais. Eu não posso consumir, explorar, extrair os bens ambientais de nenhuma das categorias de proteção integral. Nenhuma das espécies do gênero proteção integral pode ter uso direto, que é o uso de você entrar no espaço e retirar os bens ambientais. Minério, flora, fauna, etc. Isso não pode acontecer em unidades de proteção integral. Então, ela é muito mais protegida. E se vocês me perguntarem qual é o espaço territorialmente protegido no direito brasileiro com maior intensidade, são as unidades de conservação da categoria do gênero proteção integral. Do outro lado, existem as unidades de conservação com uma proteção mais amena, uma proteção mitigada, contemporizada, que são as unidades de uso sustentável. O próprio nome nos ajuda a entender. Proteção integral, você não encosta um dedo. Uso sustentável me remete ao quê? Eu posso usar, eu posso consumir, eu posso ter o uso direto dos bens ambientais, mas desde que isso seja feito de maneira sustentável. Ou seja, de modo que, à medida que eu vou consumindo esses bens, eu dê tempo e espaço para a natureza regenerá-los. Então, eu posso extrair os bens naturais das unidades de uso sustentável, mas desde que eu não faça isso de maneira predatória. Então, aqui a minha proteção, ela é uma proteção flexibilizada, em que eu vou tentar compatibilizar os interesses econômicos, até alimentares de algumas populações tradicionais que vivem em áreas de uso sustentável, com a proteção ao meio ambiente. Na proteção integral, isso não acontece. Proteção integral, você não pode mexer. O uso sustentável, você pode mexer, você pode usar, mas apenas de maneira sustentável. Esse é tirando esse começo que a gente falou, do qual é o fundamento do SNUC, isso aqui vocês têm que saber. Isso aqui é o ponto principal da aula de hoje. Unidades de conservação vão se dividir nessas duas categorias: proteção integral e uso sustentável. Aí, pessoal... Professor, reserva indígena seria proteção integral? Por exemplo, aquela ferrogrão lá entre Mato Grosso e Maranhão, Rondônia, não sei, que o STF acho que solicitou a paralisação da continuidade lá da estrada de ferro lá. Por ela estar numa reserva indígena, ou por cortar uma reserva indígena, no caso seria de proteção integral ou reserva indígena? Júlio, o fato de você ter indígenas, ter povos tradicionais em um espaço, ele por si só não atrai a aplicação dessas categorias. Eu posso ter, e o que em geral vai acontecer, é que os povos tradicionais ocupem e utilizem recursos de unidades de uso sustentável. A gente vai ver que a reserva de desenvolvimento sustentável, ela é pensada justamente para os povos tradicionais, para os ribeirinhos, para os indígenas, mas aí seria dito sustentável. Esse espaço que você está mencionando, ele muito possivelmente teve essa descontinuidade de algum empreendimento por outras razões, não por ser uma UC.
Mas talvez, porque a terra indígena, ela é propriedade da União. E a gente tem algumas limitações em relação a essa terra, mas não limitações necessariamente ambientais. Eu posso ter uma terra indígena que pode ser um mucê. Posso ter uma terra indígena que não tem nada. Apenas que vai ter que observar ali uma APP. Só que a própria ocupação indígena, ela em regra, nem sempre, ela não vai trazer esse tipo de uso do meio ambiente. Geralmente é um uso não predatório, não exploratório. Mas te respondendo de maneira objetiva, lá, muito possivelmente, foi embargado o empreendimento por outra questão. Sim, ok. Professor, Só um pouquinho, Charles. Se for alguma questão envolvendo uma UC, lá muito possivelmente é uma reserva de desenvolvimento sustentável que vai ter algumas limitações. Mas o fato de ter indígenas lá não me garante necessariamente que existe uma UC. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok. Obrigado, professor. Imagina, pode falar, Charles, por favor. desculpa, professor, achei que o senhor já tinha feito a explanação. Não, imagina. No caso aqui, a proteção integral, ela não é habitável, no caso, né, pelo ser humano, né? Não. Não é habitável, Não. até porque se fosse como ela a proteção tem que ser integral, seria vedado até no caso, o alimento de subsistência, né? Perfeito, Charles. Inclusive, a lei diz para a gente que se eu torno uma área de proteção integral e lá vivem indígenas, por exemplo, eu tenho que deslocar eles daquele espaço. Nessas áreas, em regra, nem visitação pode ter. O ser humano nem pisa lá. Ok. Então, de fato, o que é proteção integral não vai ser utilizado para habitação humana. Porque, como você bem disse, se eu vou ter alguma forma de uso daquele espaço, eu posso me enquadrar aqui, no uso sustentável. Agora, a proteção integral, você não encosta. Você deixa o negócio quieto lá. Inclusive, impedindo a vida humana, a ocupação humana do espaço. Obrigado. Imagina, não por isso. Pessoal, repito, isso aqui é o ponto alto da aula. É saber que existem essas duas categorias. Aí vem a parte chata da aula, que eu falei que eu vou passar bem rapidamente, que eu vou deixar para vocês de tarefa do final de semana. Que é, pessoal, ver cada uma dessas categorias específicas. Então, aqui nós vamos ter 5, aqui nós vamos ter 7. E ver cada uma delas é uma atividade penosa, porque cada uma tem um regime específico. Propriedade é pública, propriedade é privada, pode visitar, não pode visitar, pode ter pesquisa, não pode ter pesquisa. Isso vai variar muito, a depender de em qual tronco está inserida a UC, e das especificidades de cada uma delas também. E então, pessoal, a gente vai passar e vai tentar fazer isso da maneira mais tranquila, mais rápida, sem que vocês durmam. Mas, repito, vocês não precisam decorar isso, tá? Se isso for cobrado de vocês em prova, talvez seja, é aquele lance de você bater o... Eu cobraria de vocês algo como vocês saberem o que é proteção integral, saberem o que é uso sustentável. Esses termos que estão aqui, ó, eu tirei da própria lei, tá? Isso vocês têm que saber. Agora, saber cada uma delas, eu só cobro isso de vocês para vocês consultarem. Ó, eu sei que isso aqui é um assunto do SNUC. Eu sei que o SNUC é a Lei 9985 de 2000. Vou passar o olho, vou ver os artigos. A própria lei, deixa eu abrir para vocês a lei, pessoal. Ela é uma lei tranquila. Ela só fica mais chatinha faz essas... Mas, ó, tô na segunda fase da OAB. Eu fui inventar de fazer
direito administrativo, que às vezes tem algumas interseções com direito ambiental. Caiu uma questão sobre a proteção de alguma UC. Estou na dúvida, vou abrir a Lei 9985. A lei traz para a gente no artigo 2º vários conceitos, inclusive o que é o uso indireto, que na proteção integral eu posso fazer, que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição, o que é o uso direto, que eu posso fazer de uso sustentável, que é realizar coleta comercial ou não dos recursos, aí objetivos, diretrizes, toda aquela coisa. E aqui, o artigo 7º já fala para a gente, eu acabei de falar para vocês, 2 grandes grupos, parágrafo 1º e parágrafo 2º, são justamente o que está no slide para vocês. E aí, a lei começa. O grupo das unidades de proteção integral é composto por 1, 2, 3, 4, 5. E aí, no artigo 9º em diante, a lei vai detalhando cada um deles. Artigo 9º, estação ecológica. Artigo 10, reserva biológica. Artigo 11, parque nacional. Parque nacional que também pode ser estadual ou municipal. Monumento natural. Ponto interessante, pessoal. A gente, em Mato Grosso do Sul, tem bastante, tá? Se vocês derem uma pesquisada no site do IMASU, no site do MMA não tem tanta coisa, mas o site do IMASU é bem interessante. Eles têm levantamentos de quais são as UCs federais, quais são as UCs estaduais. Por exemplo, a Bonito tem alguns monumentos naturais. A gruta do Lago Azul, ela é um monumento natural, ela é, portanto, uma unidade de conservação de uso integral. Então, a lei, quando vocês precisarem consultar, a lei está aqui. No artigo 14, ela já começa a falar do uso sustentável. E aí vai. A APA, aqui, não a APP, a APA, a Área de Proteção Ambiental. E aí ela faz a mesmíssima coisa. 15, fala da APA. 16, relevante de interesse ecológico. 17, floresta nacional, que também pode ser floresta estadual ou municipal. O que é reserva extrativista? O que é uma reserva de fauna? O que é uma reserva de desenvolvimento sustentável? Que eu acabei de falar um pouco para o Júlio. Ela se preocupa com as populações tradicionais. Então, cada uma delas vai ter especificidades que a lei vai detalhando para a gente, tá? Eu quero mostrar a lei, tá nos slides, tudo grifadinho, bonitinho, que tem que prestar atenção, mas, poxa, o professor falou na aula muito de qualquer jeito sobre as categorias do SNUC. Calma, tá na lei. Abre a lei, abre o código, se for um caso que você pode postar na internet, abre a lei no site do Planalto, tá tudo aqui nos detalhes. E aí no slide, o que eu fiz para vocês, pessoal? Até para que vocês tenham material de consulta. Peguei os artigos que estão ali na lei, joguei aqui para os slides e fui destacando para vocês, sempre colocando em cima qual é o gênero em que a categoria está inserida. Então, a estação ecológica, ela é uma UC de proteção integral. Tem o objetivo de preservar a natureza e também, olha só, realizar pesquisas científicas. Então, estações ecológicas vão ser espaços geográficos reportados que vai ter um ato do poder público dizendo isso aqui é uma estação ecológica. Aqui se vai preservar a natureza e também se permitir realização de pesquisas científicas. Olha só, posse e domínios públicos. Se eu tenho uma área privada com características de estação ecológica, o dono pode ser desapropriado dessa área para que o poder público se torne proprietário e institua ali uma estação ecológica. Olha só, eu falei também agora há pouquinho para o Charles, proibida a visitação, você não pode nem pisar lá.
a não ser que tenha objetivo educacional, né? Se eu quero pesquisar, eu preciso fazer uma visitação para fins de pesquisa. Mas olha, a própria pesquisa depende de autorização. Percebam, unidades de proteção integral são os espaços territoriais mais intensamente protegidos pelo direito brasileiro, sobretudo a estação ecológica e a reserva biológica. São as duas categorias mais rigorosas em relação à proteção ambiental. Reserva biológica tem como escopo a preservação integral da biota e demais atributos também, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, a não ser para recuperação de ecossistemas mediante ação de manejo necessária apenas para isso. Também posse domínio público, se eu preciso preservar um espaço que tem características de reserva biológica e tem propriedade particular aí, eu vou desapropriar. Mesmíssima coisa, não posso nem visitar, a não ser que isso se dê para fins educacionais e também mediante aprovação. Parque Nacional. Parque Nacional, a gente tem vários parques nacionais no Brasil. Lembrando que os parques também podem ser estaduais ou municipais, tá? E também todos com base na 9985, que é uma lei nacional. Ele está preocupado em preservar o ecossistema, ou quaisquer ecossistemas, que tenham grande relevância ecológica e também beleza cênica. Mais uma vez, posse e domínio públicos. Eu posso visitar, desde que eu obedeça às normas impostas no plano de manejo da unidade. Daqui a pouquinho tem um slide em que eu indico o conceito de plano de manejo. Vai ser importante quando a gente falar da gestão das UCs. Então, mais uma vez, posse e domínio públicos, Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, por exemplo, é um parque nacional que abrange a região do Pantanal em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul também. A gente tem uma porrada de parques nacionais e também parques estaduais. Eu acho que a gente tem alguma coisa em torno de 20 ou 30 parques estaduais em Mato Grosso do Sul. Monumento natural, como eu disse, eles têm em Mato Grosso do Sul, eles acontecem em Bonito. Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza. Mas olha aqui, já eu começo a ter a possibilidade de ser privado, de ser constituído por áreas particulares. Pode ser. Se o proprietário privado, então eu vou constituir uma UC de proteção integral na condição de monumento natural na propriedade do João da Silva. Por exemplo, em Bonito, boa parte das propriedades são privadas. Só que quando eu instituo a UC lá, o particular tem que estar de acordo. Ele fala, tudo bem, aqui é um monumento natural, eu vou respeitar o plano de manejo, eu vou respeitar as diretrizes impostas pelo ato que constituiu a unidade de conservação e está tudo certo. Se, no entanto, o proprietário não respeitar, se ele quer dar um uso para a área que é incompatível com o escopo, com os objetivos do monumento natural, ele vai ser desapropriado, ele vai perder a propriedade. Então, por exemplo, em Bonito é comum você ter monumento natural privado e o indivíduo fala, beleza, eu vou respeitar, eu vou respeitar. Eu posso ter ali alguma, nos entornos mais próximos, ter algum acesso, posso ter visitação pública, desde que obedecendo o plano de manejo. Às vezes vocês vão me falar em Bonito, o espaço tal está interditado, ou lá só pode entrar por semana tantas pessoas. Tudo isso é imposto porque se trata de uma UC.
Mas percebam como o monumento natural ele já começa a ter um pouquinho mais de flexibilidade em relação às anteriores, às categorias anteriores. Aqui, inclusive, eu posso ter área particular e também posso ter visitação pública, desde que eu respeite o plano de manejo. Pessoal, plano de manejo, daqui a pouquinho eu vou falar melhor, mas ele vai ser o documento que vai dizer o que pode e o que não pode naquela unidade de conservação, seja de proteção integral, seja de uso sustentável. Professor, pode falar, Charles. Professor, no caso, na hipótese de desapropriação para fazer uma reserva, o cálculo ele tem uma média nacional, é regional, é estadual, é municipal, os valores a serem ressarcidos? Charles, esse é um dos grandes problemas de desconstituição da propriedade no direito ambiental e também no direito administrativo. Para esse tipo de desapropriação, qual é o procedimento? Você faz a avaliação do imóvel de acordo com as especificidades dele em Mato Grosso do Sul, por exemplo. Olha, é uma terra na região tal, o preço médio do hectare lá é tal. Olha, aqui eu tinha benfeitorias, aqui tem uma sede da fazenda, tem um galpão, tem isso, tem aquilo. Tudo isso tem que ser indenizado, tudo isso tem que ser comportado na avaliação da desapropriação. O que acontece muitas vezes é que a União não se dispõe a pagar esses valores. E a União fala que, na verdade, esses valores só são assim com base em especulação, que, na verdade, o valor real da terra não é esse, e etc, etc. Então, muitas vezes, a discussão sobre o valor a ser pago quando da desapropriação vira embate judicial. Porque aí o proprietário vai contratar um profissional por ele e falar, olha, avalie minha terra de acordo com quanto ela vale. A União fala, olha, essa terra aqui vale 3 milhões. O cara fala, mas de jeito nenhum, vale 5 milhões e meio. Então, eles vão discutir, e isso vai ser resolvido judicialmente. E aí, o juiz vai avaliar o que seria o preço justo. A gente tem, justamente, o termo é o preço justo. Mas a noção, Charles, para esse tipo de desapropriação é pagar o quanto vale. É pagar o preço de mercado. Se eu fosse vender hoje essa terra, quanto eu conseguiria nela? É isso que tem que ser buscado. É isso que o cara tem que ter devolvido para ele. Tem que ter pago para ele ceder a propriedade. É a União comprando a terra dele. Existem situações de desapropriação que são desapropriações sanção, em que o indivíduo perde a terra porque, por exemplo, não deu uso, não deu a garantia. Nossa, me faltou agora a palavra, Deus. Nossa, que branco que me deu. Função social. A função social. O indivíduo não deu a função social à terra ou a um imóvel urbano. Ele vai ser desapropriado como sanção. Aí o valor não é o valor de mercado, é o valor mais baixo. Mas a desapropriação para essa finalidade, que é por interesse público, tem que ser o valor de mercado. E no caso se foi como agora há pouco o senhor mencionou aí, o cara se comprometeu a conservar para usar o espaço no privado e houve uma quebra de contrato, o valor dele a receber é o mesmo, como se fosse uma apropriação para fazer uma estação, ou pelo fato de ter quebrado o contrato, não ter cumprido o acordo seria menor? O quebrar o acordo que você diz a gente foi instituída ao SEI e ele não respeitou, né? Se propôs, exatamente. Não, o preço seria a mesma coisa. Não teria. Ele não teria uma sanção financeira por isso. Ele poderia vir a responder administrativamente, civilmente, olha, você está lesando aqui uma área que é uma área de UC. Mas a sanção, o valor que ele teria, a sanção não seria nesse sentido, ele teria o valor normal, o valor de mercado. Ok, obrigado. Mas repito, isso aí é dor de cabeça. Você falou de desapropriação, você pode saber que o valor vai ser discutido em juízo, que nunca vai dar
vai dar certo. Assim quanto à questão da união, professor, desculpa eu estar me estendendo sobre o assunto. Imagina. Mas veja bem, não tem muita dificuldade em mensurar valores, porque toda transação ela é registrada em cartório. Então dá para você ter uma ideia quanto que vale um hectare, um alqueiro, né? Não precisa de uma delonga tão grande, né, no caso, para valorar preço. Ah, sim, mas geralmente a União também sacaneia, né? E a União tem um órgão próprio, que é a SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União. Ela tem pessoas que avaliam imóveis por ela. Se você, por exemplo, eu tenho uma fazenda, eu quero avaliar, você possivelmente vai chamar um corretor de imóveis que trabalha na área. E ele vai te dar ali os parâmetros e tal. A União tem agentes públicos próprios para isso. E aí a galera às vezes não ajuda. E geralmente eles falam, o argumento é, olha, isso aí é por especulação. Vocês estão contando com o valor projetado do quanto a região vai se valorizar em 20 anos, isso aí não vale tudo isso. Sempre tem briga. Mas, de fato, não seria difícil, né? Só você seguir o preço de mercado, porque se você tem que pagar o preço de mercado, é só pagar. Como você bem disse, é fácil de descobrir. Se quiser, né? Se quiser, se tiver vontade. Ok, professor, obrigado. Imagina. Então, pessoal, proteção integral, monumento natural é mais uma das categorias, está lá no artigo 12. Refúgio da vida silvestre. Mais uma vez, áreas particulares, que também pode haver visitação, desde que respeite. Aqui o objetivo da OC é preservar flora e fauna locais, sejam consolidadas lá, sejam migratórias. Então, é um refúgio de vida silvestre, é um espaço em que eu tenho essa concentração de flora e fauna que merecem essa proteção mais intensa, mas não tão intensa quanto as primeiras UCs que a gente viu. Na sequência, eu tenho a primeira das unidades e a segunda mais comum, tá? A RPPN também aparece bastante, eu acho que vai ser a última. Unidades de uso sustentável. A primeira delas é a APA, que é justamente uma área extensa, com ocupação humana já, que tem atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais que são importantes para a qualidade de vida e o bem-estar da população humana. E o objetivo, então, vai ser proteger essa diversidade toda e disciplinar o processo de ocupação. Percebam, aqui eu estou falando, como é um museu de uso sustentável, estou falando de um espaço que vai ser explorado por humanos, mas de maneira sustentável. Aqui eu posso ter terras públicas ou privadas. Perceba que aqui a lei não ameaça de desapropriação ninguém. Pode ser público ou pode ser privado. Não tem problema. Inclusive, você pode estabelecer as limitações próprias em propriedade privada se você vai instituir uma APA na propriedade privada. A APA vai ter um conselho que vai ser responsável por sua administração, composto por órgãos públicos, organizações da sociedade civil e população residente. Então, se você está olhando para uma APA, APAs no Pantanal, a gente tem algumas, por exemplo. A APA tem um conselho gestor. A APA é gerida por pessoas vinculadas a órgão público, ao IBAMA, por exemplo, por ONGs que atuam na região, por pessoas, por líderes comunitários que ali vivem. É desse conjunto democrático que você faz a gestão do espaço. Então, a lei se preocupou em não garantir que só um indivíduo, ou que só quem mora lá, ou que só o Estado impusesse como vai ser a vida, como vai ser gerido esses aspectos, como vão ser geridos esses aspectos ambientais da APA. Mas aqui eu vou ter um conselho gestor. Aqui eu tenho um colegiado de pessoas que vão dar as diretrizes, observado também o plano de manejo sobre como vai se dar a exploração sustentável daquele espaço.
A APA, pessoal, acho que é uma das mais comuns das UCs de uso sustentável. Na sequência, a gente tem uma área de relevante interesse ecológico, que vai ser uma APA menor, de certa forma. A área de relevante interesse ecológico, ela é, em geral, de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, mas que também tem características naturais que vão exigir essa proteção especial, em especial para manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local. Mais uma vez, pode ser público ou pode ser privado, e nas áreas privadas eu posso Boa noite, professor. Boa limitações. Noite, colegas. Roberto, boa noite. Eu posso impor limitações ao privado, em benefício da tutela do meio ambiente. Floresta nacional, que também pode ser floresta estadual, que também pode ser floresta municipal. Aqui eu tenho cobertura florestal de espécies nativas de maneira predominante, e eu vou buscar garantir o uso sustentável desses recursos florestais e também pesquisa. Mas como o próprio nome me diz, a floresta é justamente o espaço de cobertura florestal, de cobertura vegetal, em que eu tenho a flora ocupando o espaço. Aqui, perceba que eu tenho uma semelhança com as unidades de proteção integral. Posse domínios públicos, podendo inclusive desapropriar. Nas florestas, a gente usa o nome nacional, mas pode ser estadual, pode ser municipal, o regramento jurídico é o mesmo. É admitida a permanência de populações tradicionais que habitam quando da sua criação. A Floresta Nacional disporá também de um conselho consultivo, também de origem plurima, inclusive quando for o caso de populações tradicionais que vivam nesse espaço, nessa floresta, quando constituída em uma UC de uso sustentável. Reserva extrativistas, preocupada com o povo, como a população tradicional que vive do extrativismo, ou seja, pessoas cuja subsistência, cuja vida, cuja alimentação baseia-se na extração em pequena monta de produtos naturais. E também na agricultura de subsistência e a criação de animais de pequeno porte, buscando proteger os meios de vida e a cultura dessas populações. Também será de domínio público, podendo ensejar a desapropriação. Ela vai ter em seu benefício, atuando também com a Constituição plural, o seu Conselho Deliberativo, incluído também representantes das populações tradicionais que ali residem, que dali tiram o seu sustento. Além disso, a gente tem a proibição de exploração de recursos minerais e de qualquer forma de caça, seja amadora, seja profissional. E eu só posso explorar comercialmente os recursos madeireiros que são extraídos de reservas extrativistas de maneira sustentável e de maneira também extraordinária e sempre de acordo com o plano de manejo dessa unidade. Porque o escopo da reserva extrativista, a finalidade, o fim dela é garantir que as pessoas que têm esse meio de vida tradicional se mantenham ali dessa forma. Agora, se o indivíduo que está ali, que em tese deveria ter um meio de vida tradicional, pautado apenas na pequena agricultura, no extrativismo e na produção de pequenos animais, esse indivíduo começa a explorar a madeira do local, derrubar árvore para vender. Opa, calma aí, tá errado. Uma coisa também seria esse indivíduo, eventualmente, ter acesso a recursos madeireiros para, sei lá, construir um banco, construir uma cama para ele, ou eventualmente vender um desses itens. Mas a partir do momento em que isso se torna uma atividade de exploração comercial, calma lá.
Isso só pode se dar em situações muito específicas e sempre respeitando o objetivo da reserva extrativista enquanto museu de uso sustentável e também sempre observando o plano de manejo da unidade. Pessoal, agora que acabou de viver esse paralelo, vocês vão estudar em administrativo ou já estudaram, quando forem estudar concursos públicos ou licitação, que o edital é a lei interna do concurso ou da licitação. Pessoal, mesma coisa plano de manejo, tá? Cada UC terá o seu plano de manejo. O que manda lá dentro é o plano de manejo. É o que foi definido, que se pode fazer ou não fazer, que condições têm que ser observadas. Então, ainda que eu posso até ter exploração comercial de madeira em situações específicas, mas, opa, olha o plano de manejo. Vê o que diz o plano de manejo, que é o documento que vai dar a cara daquela UC quando ela for constituída. Reserva da fauna está preocupada com populações animais de espécies nativas, ou seja, a fauna local, e está preocupada com os estudos em relação a esses espécimes da fauna, especialmente em relação à sustentabilidade desses recursos faunísticos, palavra bonita, recursos faunísticos. Nada mais é do que como se dá o manejo, o cuidado com esses animais de maneira sustentável, às vezes até o contato do humano, o acesso a eles. São de posse e domínio público, visitação pode ser permitida desde que compatível com o plano de manejo. Proibida de qualquer forma caça, não pode caçar nem de forma amadora, nem de forma profissional. Reserva de desenvolvimento sustentável. Aqui, como a gente falou há pouco, populações tradicionais, mas aqui populações tradicionais de maneira mais ampla. Ali, por exemplo, na reserva extrativista, você vai ter muito, por exemplo, a questão dos ribeirinhos, que são os ribeirinhos tradicionais, sobretudo os do norte, os da Amazônia. Aqui em Mato Grosso do Sul, no Pantanal, a gente tem algumas configurações um pouquinho diferentes. É a pessoa que vive do peixe. São as comunidades que moram em casas de palafita que vivem de consumir o peixe, por exemplo. E ter ali uma galinha, ter ali uma pequena produção, uma horta, e vivem disso. Quando eu falo em reserva de desenvolvimento sustentável, eu falo de algo um pouco mais amplo. Então, aqui eu posso abranger povos indígenas com uma característica que não seja essencialmente a extrativista. Então, vai ser uma UC destinada justamente a proteger esse espaço e a forma de ocupação que é dada por essas populações tradicionais. Ela vai ter como objetivo justamente preservar a natureza e, ao mesmo tempo, garantir condições necessárias para a reprodução e melhoria da qualidade de vida e a exploração dos recursos naturais por essas populações, além também de valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento que esses indivíduos têm em relação ao manejo do ambiente. Essa é uma preocupação. Por exemplo, eu estou tentando pesquisar no doutorado como as populações ribeirinhas do Pantanal Sul, do Pantanal de Mato Grosso do Sul, como elas se relacionam com o meio ambiente. Que práticas de manejo têm esses povos em relação a como eles lidam? Qual a relação indivíduo, ser humano e meio ambiente? Que técnicas, que conhecimentos de manejo eles utilizam para viver em um dado território de maneira não predatória? Então, por exemplo, uma reserva de desenvolvimento sustentável é uma UC típica para resguardar esse tipo de preocupação, para resguardar essa forma de vida que se pauta justamente no uso sustentável do meio ambiente. Ela vai ser também de domínio público, inclusive ensejando desapropriação. Na sequência, a gente tem o parágrafo 5º do artigo 20, que vai estabelecer na própria lei
isso aqui tem que ser observado pelo plano de manejo, o que pode ser, o que não pode ser feito dentro da reserva de desenvolvimento sustentável. Então, é permitir incentivada a visitação, permitir incentivada a pesquisa científica, sempre observado o equilíbrio entre o tamanho da população e a conservação. Então, a pressão demográfica não deve acontecer, não pode ter muita gente explorando esses espaços sob pena de não dar uso sustentável a eles. Também é admitida exploração de componentes dos ecossistemas, desde que com manejo sustentável. Eu também posso substituir a cobertura vegetal, ou seja, posso tirar a parte de florestas para produzir, para plantar algo destinado à alimentação, espécies cultiváveis, desde que sujeitas a zoneamento e... Opa, aqui era limitações, não imitações. E as limitações, como sempre, o plano de manejo. RPPN. As RPPN são áreas privadas. Sempre a RPPN é uma área privada. E ela é gravada, a matrícula do imóvel tem um gravame que ela é RPPN e que ela, para o todo e todo sempre, será uma OC de uso sustentável. O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público e será averbado à margem da inscrição no registro público de imóveis. Na RPPN, eu posso ter pesquisa científica e visitação com objetivos turísticos, recreativos ou educacionais. E as RPPNs, elas têm como característica principal, pessoal, a maior peculiaridade é que elas são as únicas áreas, as únicas UCs que sempre serão privadas. Ela, por definição, por excelência, é uma área privada, que vai ser destinada ao uso sustentável. E acabamos as categorias, ufa, finalmente. Pessoal, eu passei rapidão, como eu disse, eu repito, eu peço desculpas a vocês por duas coisas. Primeiro, porque é chato fazer isso que eu acabei de fazer. Eu sei que é chato, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão com sono. Mas é para que vocês saibam e, em caso de necessidade, vocês consultem. Então, peço desculpas porque é chato e peço desculpas porque, assim, não tem como a gente ficar gastando energia, gastando tempo e tentando fazer tabelinhas e comparar, essa aqui parece com qual, essa aqui não parece, o que é diferente, o que é igual. Não vale nossa energia, tá? Então tá aqui, tá no material, tá na lei. Quando vocês se depararem com alguma dessas situações em prova na vida profissional de vocês vão abrir 9985, dar uma consultada e tá tudo certo. Essa última parte da aula agora é sobre aspectos que são aspectos legais, mas que não são chatos como ficar apenas lendo o que a lei diz em relação a cada uma das categorias. Só antes de começar isso aqui, pessoal, o que vocês têm que decorar, o que vocês têm que saber, são os dois gêneros de unidades de conservação: proteção integral e uso sustentável. Isso vocês têm que saber, isso vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês. Agora, o que é cada uma delas? Ou estou na dúvida, reserva ecológica é uso sustentável ou reserva ecológica é integral? Consulta. Isso, na vida profissional e nas minhas provas, vai ser objeto de consulta, tá? Não se preocupe em decorar isso, não se preocupe. Mas, dito isso, se preocupe em decorar que existem os dois gêneros. Dito isso, pessoal, como se dá a criação de uma UC? Como isso é feito? O que faz acontecer uma UC? O que faz surgir uma UC em qualquer uma de suas categorias? Pessoal, elas sempre serão criadas por um ato do poder público.
público. E elas, em regra, são precedidas de estudos técnicos e de consulta pública. Então, eu vou ter um órgão ambiental, federal, estadual, municipal, que vai identificar que no território sob a circunscrição, sob a competência desse órgão ambiental, existe ali algum recorte geográfico com características de alguma das categorias de UC. E isso vai fazer com que esse órgão ambiental instaure um procedimento e nesse procedimento eu vou fazer estudos técnicos e vou consultar a população também, antes de eu definir, antes de eu instituir uma UC, qualquer que seja a sua categoria. A lei só vai dispensar de estudos técnicos e consulta pública, na verdade, a consulta. O estudo técnico ele vai acabar sendo feito de qualquer forma, mas eu consultar a população, eu querer saber o que os indivíduos pensam, eu não vou precisar fazer na estação ecológica e na reserva biológica, que são aquelas duas categorias mais intensamente protegidas e são ambas de proteção integral. Para elas eu nem preciso ouvir a população. Posso, se quiser, ouvir. Estudos eu vou acabar tendo em qualquer uma das instituições de UCs. Aqui é interessante, esse ponto 3, esse terceiro quadradinho que eu coloquei aqui para vocês, que eu falei, as UCs podem ser instituídas por ato do poder público. E olha só que interessante, eu posso fazer a migração de uma UC de uso sustentável para uma de proteção integral. Porque o uso sustentável é menos protegido. Eu posso converter, transformar uma UC de uso sustentável em uma UC de proteção integral. E eu posso fazer isso por um ato com a mesma hierarquia do ato que criou aquela unidade. Perceba que eu preciso de um ato do poder público. Eu posso criar os Cs via decreto. Isso pode acontecer. Em regra, elas serão criadas via decreto. Então, se o decreto criou uma UC de uso sustentável, me basta um decreto para que eu transforme essa UC de uso sustentável em uma UC de proteção integral. Eu posso fazer por decreto, eu posso aumentar a intensidade de proteção em relação àquela área, por mero decreto. Da mesma forma, eu posso ampliar uma UC por um ato normativo de mesma hierarquia àquele ato que a criou. Então, se eu tenho uma UC criada por decreto, eu posso ampliá-la por meio de decreto. Pode acontecer também, pessoal, das UCs serem criadas por lei. Se eu tenho uma UC criada por lei, qualquer alteração nela, eu vou precisar aprovar uma lei. Seja uma lei municipal, uma estadual ou uma federal. Agora, no geral, a maioria das vezes, elas serão criadas por decreto. Então, essas modificações para ampliar a UC ou para migrar ela de uma UC de uso sustentável para uma UC de uso integral, me basta ter um decreto que está tudo resolvido se forem criadas por decreto. E agora percebam a diferença em relação ao quarto ponto. Eu posso aprimorar, intensificar a proteção ambiental sempre por ato de mesma hierarquia. Agora, se eu vou desafetar, se eu vou tirar a característica, o regime jurídico de UC de uma área, ou reduzir os seus limites, eu só posso fazer isso por meio de lei. Não posso fazer isso por meio de decreto. Então, guardem na cabeça de vocês. Se eu quero intensificar a proteção, eu posso me valer até de decreto. Se eu quero reduzir a proteção, seja desafetando a área, seja tirando dela a característica de UC, seja reduzindo o seu zoneamento, o seu recorte geográfico, eu só posso fazer isso por meio de lei. Gravem. Para intensificar, pode decreto. Para reduzir, só a lei permite que eu faça desafetação ou redução
de alguma UC. Então, assim são criadas, esse é o enquadramento jurídico do ato, da forma de criação de uma unidade de conservação em qualquer das 12 categorias, em qualquer dos dois grandes gêneros de proteção integral e de uso sustentável também. Na sequência, pessoal, eu trouxe alguns tópicos sobre a gestão das UCs. Então, cada UC do Grupo de Proteção Integral vai dispor de um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e também por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e por proprietários de terras localizadas em refúgio de vida silvestre ou monumento natural, porque podem ser privadas também, quando for o caso, e também de populações tradicionais residentes, quando isso for possível também. São proibidas quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com o objetivo. A lei me diz qual é o objetivo de cada UC. Então, eu não posso desrespeitar nunca os objetivos que a lei impõe, tampouco posso desrespeitar o que tiver definido no plano de manejo. Como eu disse, o plano de manejo vai dar a cara, vai dar as feições daquela UC, o que pode, o que não pode, quando pode, como pode, tudo isso vai ser definido por meio do plano de manejo. E aí, justamente, surge ele de maneira mais bonitinha. Toda unidade de conservação, qualquer uma das 12 categorias, qualquer uma que tenha relação com qualquer um dos dois gêneros, tem que ter o seu plano de manejo. Plano de manejo tem que abranger qual é a área da unidade, qual é a sua zona de amortecimento, que corredores ecológicos ela vai respeitar, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. E aqui eu trouxe bonitinho para vocês os conceitos que estão ali. Primeiro, o que é o plano de manejo? E esses são conceitos trazidos pela própria lei. O plano de manejo, ele é o documento técnico que, observando os objetivos gerais de cada uma das espécies, das categorias de UC, estabelece o seu zoneamento, a sua área, a zona, o espaço por ele ocupado, e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Como eu disse, o plano de manejo é a lei interna da UC. É ele que vai definir o que pode, o que não pode, o que se faz naquela UC, qual é o seu espaço e também vai definir os seus limites geográficos. Também, o plano de manejo tem que trazer para a gente qual é a zona de amortecimento da UC e corredores ecológicos que a UC vai respeitar. Zonas de amortecimento, pessoal, elas são os espaços das beiradas da UC. Então, eu tenho a UC propriamente, o coração ali, as características que fazem, o núcleo que fazem aquela área ser uma UC, e eu vou destacar um perímetro, um espaço nas beiradas, no entorno da UC, para que, caso tenha alguma espécie de degradação, de poluição, de uso do meio ambiente, isso não chegue ao núcleo da UC. Então, imagine que a unidade de conservação, ela é... Aqui eu tenho as características que fazem ela ser uma UC. Só que eu preciso, por uma questão de gestão ambiental, ter uma zona de amortecimento. Então, isso aqui é o que é o C mesmo. Aqui eu tenho fauna, aqui eu tenho flora, aqui eu tenho cobertura vegetal, aqui eu tenho povos tradicionais, aqui eu tenho extrativismo, seja lá qual categoria for. E aí eu vou destacar, ó, um espaço no entorno.
como se fosse um escudo, como se fosse uma proteção da UC. Tudo isso aqui, no plano de manejo, tudo isso aqui é UC, tá? Só que eu tenho definido... Oh, caramba. Eu tenho definido também qual o espaço que é a zona de amortecimento, porque se eventualmente acontece alguma coisa ou alguma espécie de exploração, eu não atinjo o coração, o núcleo da UC. Você começa atingindo esse escudo, essa zona de amortecimento. Então, isso é a zona de amortecimento. E os corredores ecológicos, eles são corredores ecológicos. Eles são, na definição legal, porções de ecossistemas naturais ou seminaturais que liguem unidades de conservação, possibilitando que a fauna e a flora que lá estão, e quando for da natureza, da própria essência daquela fauna, daquela flora, que você tenha essa ligação, essa conversação entre as UCs ou entre até biomas diferentes, para que você tenha as possibilidades de manutenção das espécies, para que você tenha, por exemplo, a possibilidade de polinização, a possibilidade de uma espécie que ocupa mais espaço, ter esse espaço para se deslocar, ou uma espécie em que uma estação do ano ocupa espaço com características A e em outra procura espaços com características B. Sempre que fauna e flora precisarem se deslocar, elas fazem por meio de um corredor ecológico que a UC também vai respeitar. Professor, mas flora circula? Sim. Polinização, por exemplo, é a circulação de flora. Você ter as formas de distribuição de sementes, por exemplo, por meio do vento e por meio de outras manifestações naturais, tudo isso também é movimentação da natureza que se dá por meio dos corredores ecológicos. Então, as UCs também têm que observar esses corredores, e é evidente que quem diz isso não é a gente do direito. Quem vai estudar isso, quem vai definir o que é, que características tem que ser, que espaço tem que ocupar, é o pessoal das engenharias, o pessoal da biologia. A gente não sabe nada sobre isso. Mas esses elementos, o plano de manejo vai definir a zona de amortecimento e também os corredores ecológicos, lembrando que para a gente saber o que é plano de manejo é muito importante, porque é ele que vai dar a cara daquela unidade de conservação. E por fim, último slide de hoje, antes que vocês comecem a todo mundo ir embora, porque a aula que a gente lê é chata, existe um mecanismo que é muito importante na 9985, que é a compensação ambiental, pessoal. A 9985 diz para a gente, lá no artigo 36 e parágrafos dela, que se for haver licenciamento ambiental, licenciamento a gente já estudou, se for haver licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, que são os empreendimentos que precisam de EIA-RIMA, que a gente estudou, do estudo de impacto ambiental, do seu respectivo relatório, se eu estou diante de um empreendimento com essas características, o empreendedor, quem é responsável por esse empreendimento, é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de alguma unidade de conservação de proteção integral. O que a lei diz para a gente? Meu amigo, você quer fazer uma hidrelétrica? Você quer utilizar, você quer implementar, instalar um empreendimento de significativo impacto ambiental? Você pode, desde que você respeite os regramentos, desde que você obtenha as suas 3 licenças nas 3 fases que o licenciamento ambiental apresenta. No entanto, você tem que compensar isso. Vai te doer o bolso. Você vai ter que ajudar a custear alguma UC de proteção integral.
Ou seja, o empreendedor que faz, que trabalha, que implementa esse empreendimento de significativo impacto ambiental, ele é obrigado a apoiar, a custear a manutenção ou a instalação de algum UC de proteção integral. Então, você pode realizar essas funções, só que em contrapartida, em compensação, você vai pagar, você vai ajudar o Estado a manter alguma UC de proteção integral. E aqui, pessoal, destaquei esse dispositivo legal e foi objeto de uma ADIM, ou de uma ADI, em que se questionava essa obrigatoriedade. Porque os empreendedores falavam, não, isso não faz sentido, isso é ilegal, isso é desproporcional, isso não é razoável. E isso foi julgado pelo STF em 2008, 2009, eu acho. Tem uns bons anos já. E no julgado, o STF disse que o 36 da 9985 ele é constitucional. Inclusive, tem um trecho muito bonito que é a previsão de compensação ambiental densifica o princípio do usuário pagador. Ou seja, você quer usufruir, você quer explorar um empreendimento com significativo impacto ambiental, beleza, só que você vai ter que pagar. O usuário pagador, o poluidor pagador, é o indivíduo que ele tem juridicamente condições de usufruir ou até de chegar a deteriorar o meio ambiente, mas vai ter que pagar. Mas vai fazer parte dos custos da atividade ele compensar isso financeiramente. E aqui a lei diz que você vai compensar isso, empreendedor, apoiando, pagando, custeando alguma UC de proteção integral. Um ponto importante dessa DIN, pessoal, é que a lei, se a gente for abrir a lei agora, o parágrafo 1º do 36, ele diz para a gente que o empreendedor ele tem que custear pelo menos 0,5% da UC. E o STF disse que a fixação abstrata e estática desse parâmetro é inconstitucional. Quanto o empreendedor vai pagar é algo que será definido pelo órgão licenciador. Então, o que está na lei, isso está na lei, cuidado, mas o que está na lei foi julgado inconstitucional. A lei diz, pelo menos 0,5%, é inconstitucional. O que o STF disse no julgamento dessa DIN, que, portanto, tem efeitos vinculantes para toda a administração pública e para todo o poder judiciário, é que cabe ao órgão ambiental que vai licenciar fixar o valor, quanto essa empresa, quanto esse empreendedor vai ter que pagar para ajudar a apoiar alguma UC de proteção integral. Esse é um dispositivo muito importante porque percebam que ele conversa aqui licenciamento ambiental e SNUC, e o sistema das unidades de conservação. Ele faz a ponte entre esses dois temas do direito ambiental e ele vai funcionar como um mecanismo do princípio do usuário pagador ou mesmo do poluidor pagador. Tudo bem até aqui? Os silêncios sempre serão encarados de maneira positiva, presumo que está tudo bem. Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, professor. Obrigado pelo retorno. Todo mundo acordado, espero eu. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Missão cumprida, esse é o SNUC. Lembrando que parte inicial da aula, parte final da aula e quais são os dois grandes troncos, categorias, os gêneros do SNUC são os pontos altos do que a gente tem para aprender, tinha para aprender em relação ao SNUC. Os slides estão para vocês, ó, com todos os artigos das categorias, com o que é importante, eu negritei para vocês, está tudo destacado, o que não vale a pena ler está comido, eu cortei. Então, para caso de consulta, vocês têm esse material na mão de vocês, está tudo aí.
Eu só passei mais rápido por cada uma delas, porque senão a gente ia chegar no sábado aqui, ainda falando disso, e porque todo mundo ia estar dormindo antes disso também. Mas, pessoal, é isso, missão cumprida. Alguém tem alguma consideração, algum questionamento? Tranquilo, professor. Beleza. Pessoal, quem chegou depois, eu só aproveitando também que eu tinha esquecido de falar, eu peço desculpas para vocês, porque semana passada eu me atrapalhei. Eu fiz confusão com a minha agenda, porque a professora Jane pediu para usar a minha aula de sexta-feira para o pessoal do quarto, em razão de uma palestra que ela conseguiria providenciar, conseguiria apresentar por uma pessoa convidada. E eu falei, tudo bem. E aí eu combinei que a aula, então, seria gravada. A minha intenção era gravar a aula na sexta-feira mesmo, durante a tarde. Só que eu acabei sendo atropelado por uma série de compromissos pessoais, profissionais. Eu tinha prazo para cumprir naquela sexta-feira, foi um caos. E quando eu consegui respirar um pouco, a gente já estava no meio da semana. Eu falei, não vale a pena eu gravar uma aula agora, porque vai ficar muito atropelado para o pessoal também acompanhar. Então, o que eu fiz hoje foi dar a aula, que está sendo gravada, estará disponível no YouTube também, foi dar a aula que teria sido semana passada, e nosso último encontro é semana que vem, nosso último encontro ao vivo, tá? E eu vou estudar esse final de semana se eu dou uma aula com os conteúdos faltantes, que são 3, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos e também de Resíduos Sólidos, e que são 2 leis, que é uma coisa mais técnica, mais parecida com o SNUC, que é mais chatinho, e o ponto que é o ponto mais legal de todos, que é a responsabilização por ilícito ambiental, responsabilização administrativa, criminal e cível. Então, eu vou ver, talvez eu fale mais rapidamente sobre as 2 primeiras leis, e depois a gente vai para a parte mais legal, ou se eu achar que vai ficar muito apertado, muito cansativo, eu vou destacar, eu vou fazer a gravação da aula sobre as 2 leis, recursos hídricos e resíduos sólidos, e aí a gente tem um encontro ao vivo só sobre responsabilização por ilícito ambiental, e a gente também já vai estar conversando semana que vem, no dia 21, sobre a prova de vocês, que vocês começam a semana de prova na outra semana. Semana que vem é nosso último encontro. Então, eu peço desculpas a vocês pela confusão que eu acabei fazendo para ceder essa aula para a professora Jane, e eu acabei me atrapalhando no que seria a gravação da aula de vocês. Agradeço também a compreensão de todo mundo. Bom, pessoal, a sala é de vocês. Se ninguém quiser falar nada agora, ou não tiver nada para falar agora também, não tem problema, porque vocês têm meus contatos, vocês têm meu e-mail, têm meu WhatsApp, precisando, falem comigo, entrem em contato, não tenham dúvidas, só me dá um alô que eu fico à disposição de vocês. Alguma colocação final? Todo mundo pronto para descansar depois de uma semana difícil, com tempo maluco, vem frio, não vem? Não, professor, por mim tudo bem. E eu acho que o senhor vai acabar gravando essa aula, porque eu estava dando uma olhada, realmente muito cansativo. É bastante coisa. Essas 2 leis, se a gente for pegar para ver elas com calma, vai ser... E assim, são esses assuntos que envolvem a gente analisar as leis, ele é chato. É mais maçante, assim, é uma análise que a gente tem que parar e olhar os artigos. É igual estudar, pessoal. Se vocês forem estudar letra de lei, abrir o Vademecum e estudar, meu Deus, é a pior coisa do mundo. Se você for parar para ler uma doutrina, para ler um livro, é divertido até, porque o livro vai te envolvendo e tal. Agora, ler lei é a coisa mais chata de todo o estudo do direito. Mas muito possivelmente, Feliz, eu também acho que isso vai acabar acontecendo. Eu vou gravar separado e aí disponibilizo para vocês no comecinho da semana. Sim, E aí sim, eu a estava gente... dando uma olhada, além de ser extensa, a leitura, dependendo de quem vai ministrar, é meio confuso, chato mesmo. É chato, eu sei. Eu adoro o jeito ambiental, mas eu falei para vocês no começo também da disciplina. Olha, a unidade 3 é uma unidade enroscada, é uma unidade que vai
que é difícil a gente expor o que tem aí. Quem sabe eu também não sei se eu talvez não consiga ter alguma ideia de fazer alguma exposição ou alguma forma de aula mais dinâmica, sei lá. A gente tem na instituição, vocês sabem disso, a gente é muito estimulado a, em vez de fazer aula como eu faço, que foi também como eu tive aula, eu sei que não é o modelo mais legal de todos, é chato, que cansa, um professor, professora que fica falando. A gente é muito estimulado a passar para vocês muitos casos práticos. Eu já fiz isso, pessoal, em algumas disciplinas que eu ministrei. A aula, ela fica mais divertida, passa super rápido, é super legal, só que eu senti que o conteúdo ficou muito defasado. Porque eu posso passar para vocês um caso prático sobre recursos hídricos, sobre resíduos sólidos, a gente vai discutir o caso, e eu dou para vocês a solução do caso, e todo mundo entende, é tudo legal. Só que vocês não vão ter visto o assunto na sua completude. Vocês vão ter visto como resolver o caso A. Vocês não vão estar preparados para resolver o caso B, ou o caso A mais um, ou pequenas variações às vezes. Então, eu sei que o modelo de propor atividades para vocês, às vezes é muito mais interessante. Só que eu só me sinto seguro em fazer uma aula assim, aula de atividade, se eu sei que o conteúdo vai ser bem explorado. E geralmente a gente gasta muito tempo no problema e eu não consigo passar para vocês todo o conteúdo. Ou às vezes a gente nem se aprofunda no conteúdo, mas eu fico satisfeito se, como hoje. Hoje a gente estudou a lei toda. Tem algum ponto ou outro que não foi abordado, mas se vocês se depararem com qualquer questão envolvendo SNOOC, vocês vão ter plenas condições de, a partir de hoje, pegar o código, se virar e dar resposta. Então, é um desafio, assim. Eu tento pensar, às vezes, em coisas mais dinâmicas, mas eu fico um pouco inseguro, às vezes. Então, infelizmente, a gente tem que ter, às vezes, umas aulas chatas, que tem que parar, ler a lei, falar. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que a aula nesse ritmo é à distância, e todo mundo em casa, eu sei, eu também sou aluno, mas assim, vocês contam com toda a minha solidariedade, e o que tiver ao meu alcance para tornar as noites de sexta-feira menos maçantes, contem comigo. Mas é isso mesmo, Lícia, vamos ver o que dá para a gente fazer, mas muito possivelmente eu vou disponibilizar uma aula gravada para vocês na segunda-feira e a gente tem um encontro ao vivo na sexta, muito possivelmente. Eu vou parar amanhã e domingo para dar uma olhada nisso com mais calma. Tudo bem, professor. Por mim, boa noite. Bom descanso. Muito obrigado para vocês todos também, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela companhia, pela participação. Boa noite. Ótimo final de semana para vocês. Até a próxima. Precisando, sigo à disposição de vocês. Tá? Um forte abraço. Boa noite, professor. Valeu. Abraço, professor.